E hoje nós vamos aprender sobre a história do bom samaritano. Eu creio que essa palavra vai falar com você, essa palavra de fé. Então, fique comigo até o final, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para você através desse vídeo. Amém? Vamos aprender junto? Vamos meditar nessa palavra? Se você é novo no canal, meu nome é Wilder Salles, você é muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Então, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, ative o sino das notificações e quando eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai recomendar para você e você não vai ficar de fora e vai ser abençoado com a meditação da palavra de Deus. Vamos então meditar. Nosso texto está no livro de Lucas, capítulo 10, uma história bem conhecida, o bom samaritano. Vamos ler. Diz assim: Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Quero meditar com você aqui porque temos algumas lições aqui nesse texto e algumas pessoas, alguns personagens distintos. 3 pessoas na realidade. Nós temos aqui um sacerdote, nós temos aqui um levita e temos aqui um samaritano, que é o texto do nosso título da nossa mensagem. E a primeira pessoa era o sacerdote. E o sacerdote, diz aqui na parte amarela, quando ele passou pelo homem, quando ele viu o homem, ele passou para o outro lado, ou seja, ele ignorou aquele homem à beira da morte. Ele desprezou aquela vida, aquela pessoa. E ele era um sacerdote. E quem que era um sacerdote? Eu vou colocar para você na tela. Basicamente, o sacerdote é basicamente um ministro que age como mediador entre o homem e Deus. Então o sacerdote era isso. E a Bíblia declara que quando ele passou diante daquele homem, quando ele viu aquele homem lá quase morto, ele passou para o outro lado, ou seja, ele desprezou a vida daquele homem, sendo que ele era um sacerdote, ele tinha ali meio que uma obrigação de estender a mão e ajudar aquela pessoa, de estender as mãos e socorrer aquele homem, mas ele não fez isso. E aqui aprendemos já uma primeira lição, que nem todos aqueles que estão teoricamente fazendo a obra de Deus estão servindo a Deus. Guarda isso no seu coração. Nem todo sacerdote está servindo a Deus. Está até fazendo a obra de Deus, mas não está servindo. E era o caso desse sacerdote. E o texto continua aqui na parte em amarelo. Eu quero continuar lendo com você. E assim também um levita, que é a segunda pessoa que eu queria comentar. Quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado. Olha que interessante. A próxima pessoa que nós vemos aqui é um levita. Quando ele viu aquele homem, a mesma atitude que o sacerdote teve, o levita teve. Ele desprezou aquele homem. E quem que era o levita naquela época? Quem que representava? Ser levita é exercer uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. Então, a segunda pessoa da história era uma pessoa também que estava no templo, que servia no templo, que tinha ali um papel de adorar o Senhor. Muito mais do que isso, é claro, o levita ele tinha outras funções, mas ele tinha essa função de adorar a Deus. Ele vê um homem ali à beira da morte e ele decide então não ajudá-lo. Meu irmão, e Jesus, quando ele dá esses exemplos para a gente tem que parar e pensar e analisar o que ele está querendo dizer com isso. Ele está querendo dizer com isso que muitas pessoas dentro da casa de Deus, dentro da igreja, não têm feito aquilo que ele pede para fazer, que é amar o seu próximo, que é estender as suas mãos sobre aqueles que precisam.
Olha o exemplo, olha o sacerdote. Desprezou aquele rapaz que estava à beira da morte. Olha o levita. É como hoje em dia, é como um sacerdote, um pastor, um pregador que até prega a palavra de Deus, mas não tem ali amor pelas almas, por aqueles que sofrem. Jesus disse que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Não estou aqui querendo julgar ninguém, mas a palavra de Deus é bem clara. E o levita, aquele que tem um papel de adorar a Deus, de levar o povo a adorar o Senhor, da mesma maneira. Quantas pessoas adoram a Deus, entre aspas, mas o seu coração está longe do Senhor. As suas atitudes não correspondem àquilo que elas fazem na igreja, no templo, em algum local de adoração. Isso é muito triste. Então nós temos que refletir sobre essa história, porque isso aqui é o ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Amém? Tá dando para você entender? Se você está gostando, deixe o seu like. É muito importante para que o YouTube entregue para mais pessoas. E aí entra aqui nessa história uma terceira pessoa que eu quero ler com você. Diz assim: mas um samaritano, olha que interessante, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho, óleo, que era o costume da época para tratar as feridas. Depois colocou sobre o seu próprio animal, socorreu ele, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários aos hospedeiros e disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, uma pessoa totalmente, talvez, inapropriada para aquela situação. Os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Tinham aquela rincha, aquela briga. Eles não se davam bem, mas mesmo assim, ele decide ajudar aquela pessoa que estava à beira da morte. Eu quero colocar para você aqui sobre o samaritano, que é a terceira pessoa da história. O povo samaritano não se considera um povo judeu, e sim descendentes dos antigos israelitas que habitaram a histórica província de Samaria. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. O interessante é que tinha essa rincha, tinha essa cultura do povo judeu não considerar os samaritanos. Mas na hora que um judeu que estava ferido, quase morrendo, precisou de ajuda, quem que estendeu a mão para ele? O samaritano. A pessoa mais improvável estendeu as mãos, ajudou, curou, pagou ali toda a despesa médica da época e fez a diferença. Fez a diferença. E aqueles que eram teoricamente para fazer, sacerdotes, levitas, aqueles que estavam na casa de Deus, não fizeram. Meu irmão, que lição. Nós devemos refletir sobre isso. Será que nós estamos fazendo como esse bom samaritano ou estamos fazendo como esse sacerdote e esse levita? Jesus deixou esse exemplo para a gente meditar. Você deve meditar também. Você deve analisar o seu comportamento. Se você quer realmente ser uma pessoa que agrada a Deus, você precisa pensar sobre isso. Amém? E aí, para a gente finalizar aqui, Jesus disse: qual desses 3 você acha, a gente fez uma pergunta, que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, aquele que teve misericórdia, aquele que estendeu as mãos, foi aquele que amou o seu próximo. E é um grande mandamento amar o próximo. Jesus não disse? O primeiro mandamento era amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, se a gente não pratica esse mandamento, nós estamos longe da vontade de Deus. Temos que amar o nosso próximo. Temos que ter esse amor de estender as mãos e ajudar. Amém? Então, reflita sobre essa história. É uma história muito forte que abre o nosso entendimento, que nos ensina a amar o nosso próximo. Eu quero colocar para você a conclusão dessa mensagem. O amor ao próximo vai muito além de uma religião, pois foi exatamente o que Jesus nos ensinou com essa parábola, que devemos amar o próximo independente da nossa fé, costume ou tradição. E por que eu falo isso para você? Porque o samaritano, mesmo sendo um povo teoricamente rival dos judeus, estendeu as mãos e fez aquilo que aqueles que eram da casa de Deus deveriam ter feito e não fizeram. Ou seja, amar ao próximo vai muito além de uma religião, de um costume.
Mas amar ao próximo é você colocar o amor de Deus no seu coração e transmitir para aquelas pessoas que estão carentes, aflitas e que precisam de uma palavra, de uma direção do Espírito Santo. Amém? Medite mais sobre esse assunto e que Deus fale mais no seu coração. Glória a Deus! Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, é muito importante. Medita nessa história, medita nessa parábola de Jesus e que Ele fale mais no seu coração. Glória a Deus! Eu quero orar por você para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Vamos orar e encerrar o vídeo? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão, por essa palavra. Que o Senhor fale no coração dessa mulher, desse homem, mais e mais, Senhor. Que essa palavra de reflexão fique no coração dessa pessoa. Que a gente possa, Pai, amar o nosso próximo. Nos dê esse amor, Senhor. Nos ajude, Pai, para fazermos realmente a Tua obra e sermos pessoas que Te agradem em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique na paz e que o Espírito Santo, Ele fale mais ao teu coração. Forte abraço.